A luta contra a mortalidade. Nos últimos 6 anos, a queda foi de mais de 36% e já somos um dos estados que mais salvou vidas. Agora, todo alagoano já pode sonhar com o futuro do seu filho. Governo de Alagoas. Com muita alegria, estamos começando o nosso programa Maceió Maio e Poesia. Esse programa que é de iniciativa da TV Maceió no canal 22 da NET. E está aqui eu e Jada Tenório, nosso amigo parceiro, para dar início a esse programa desse mês de julho. É um mês assim muito importante para os românticos e também para a poesia. Diz um poeta aqui, o Oliveira de Panela, que muitos acham que o poeta deva morrer no folclore. Eu defendo a mesma coisa, desde que nada piore, mas não sou contra que o vate cresça, progride e melhore. Essa sempre a sensação de que o poeta deve caminhar para a sua perfeição. E a gente hoje tem como convidados especiais, Jada Tenório, esses que não precisam melhorar mais porque já chegaram no topo, né? São pessoas assim a quem a gente faz referência com a alegria nos olhos, com a sensibilidade de quem gosta da poesia. Nós estamos trazendo hoje aqui o poeta, ex-deputado, médico, amigo, uma pessoa com quem a gente faz a referência assim, com tantos títulos que a gente não vai citá-los aqui, porque o programa é só de 1 hora e seria pouco esse tempo, não é? Que é o deputado Zé Medeiros, né? Nós também temos a pessoa, a figura assim muito conhecida pelos seus cânticos, pela sua voz, com uma voz de um pássaro que canta na floresta amazônica. Nós temos aqui a Madalena Oliveira, que é cantora, ela declama também e é acadêmica da Sobrames, que é essa instituição que nós vamos falar hoje. E complementando esse elenco, nós temos aqui o Dr. Jorge Luiz, médico acadêmico da Sobrames, que hoje, Jada, eu queria que você desse uns versozinhos assim para acolhê-los na voz de um poeta conterrâneo de Viçosa. Como é que você acolhe 3 figuras ilustres como essas de uma instituição tão considerada e tão reconhecida, que tem toda uma contextualização na história da poesia alagoana, que é a Sobrames? Amigos, lhes recebemos erguendo a nossa bandeira. Zé Medeiros, Jorge Luiz e Madalena Oliveira, aqui é nosso escritório, trabalham Jader Tenório e Gerson Odilon Pereira. Dito isso, eu gostaria de ir emendando nessas coisas, recitar uma estrofe do grande poeta já falecido em Pernambuco, Dr. Manuel Rafael Neto. Esse foi juiz de direito, foi desembargador, morreu sendo desembargador. Mas era poeta e poeta de tudo, escrevia coisa clássica, mas o fraco dele era exatamente a poesia popular, a poesia matuta. E ele me contou que vinha de Penedo, de um congresso de medicina, e ao chegar ali nas imediações de Junqueiro, o carro arriou o pneu e ele, era meio-dia em ponto, o motorista disse: doutor, o senhor vá ali para aquela casinha, era uma casa de farinha toda aberta, e aguarda um momentinho enquanto eu troco o pneu. Aí ele foi para lá e aí escreveu uma estrofe que eu achei muito bonita, que ele disse: uma trempe no canto da cozinha, um chapéu pendurado na parede, um chocalho num torno de arma-rede, uma prensa de casa de farinha.
um varão de puleiro de galinha encostado nos fundos da tapera. E o sabor do produto que se gera no engenho de pau movido a boi são lembranças de um tempo que se foi e os mais jovens não sabem como era. Então hoje aqui nós vamos ouvir e ver coisas que a turma jovem não conhece. Coisas que eles não sabem o que é. Tem muita gente aí que não sabe o que é uma casa de farinha. Então é uma indústria de fazer farinha, de fabricar farinha. Fiz muito quando era menino. Então, com isso aí, nós passamos a palavra a vocês, dizendo que estão em casa. O nosso programa é exatamente o programa Maceió Mar e Poesia. Ele tem a finalidade de promover a cultura popular, promover o folclore, promover todo tipo de cultura. E a gente se bate mais nesse poeta popular, no artesão, no mestre, porque são pessoas esquecidas, vivem aí nos cantos de parede, e a burguesia não gosta desse povo. Não gosta, diga assim, não dá vez para eles. Quando tinha Theo Brandão, quando tinha Zé Luiz Vilela, Dr. Zé Maria de Melo, esse pessoal vivia no auge. Hoje desapareceram e tem pouca gente para substituir. Tivemos Pedro Teixeira, já foi, Ranilson França, já foi, e assim por diante. Mas é o nosso propósito, nossa meta aqui é exatamente fazer isso. Se senhores terem uma ideia, esse programa nós bancamos aí, Gerson Adlon, nós não temos nem patrocinador. Exatamente. Bancamos, que a gente gosta disso. E são coisas que a gente faz e que tem um valor muito grande porque nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta. Papai dizia muito, faça o que gosta e o que sabe que não dá errado. Se você não sabe, mas gosta, não presta. Se gosta e não sabe, também não presta. Portanto, a palavra está com vocês três. Madalena Oliveira, Jorge Luiz e Dr. Zé Medeiros. Nós pessoas muito conhecidas nas Alagoas. Nós começaríamos pelo Zé Medeiros, que ele poderia falar um pouquinho da Sobrames, né? Que é a instituição que a gente vai centralizar aqui, seu início, seus fundadores e os diretores e hoje, como é que está? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar esses ilustres amigos que estão conduzindo esse programa, da maior importância, porque cultura é a representação de todas as vertentes do conhecimento humano. Então, ou cultura erudita, ou cultura popular, deve ser sempre levada ao povo como uma forma de compreensão, de educação. Eu costumo sempre dizer que a educação é um dote que não se gasta, um direito que não se perde e uma liberdade que não se limita. Eu tive a ocasião de dizer isso hoje na abertura de uma reunião lá em cima, na universidade. E eu quero dizer a vocês o seguinte: em primeiro lugar, cumprimentar vocês por esse trabalho. Na realidade, o Dr. Gerson é a multiplicidade de um homem num médico. Ele tem inúmeras qualidades, e aí eu vou contar um fato curioso. Eu, como presidente da SOBRAMES, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, e o doutor Edinaldo, como presidente da Academia Alagoana de Medicina, nós somos responsáveis pelo Dia do Médico, que é um programa cultural, literário, poético. Agora eu faço a seguinte programação, combinado com o Edinaldo. Nós deixamos o Gerson para o fim. É o último. Porque se colocar o Gerson no começo, acaba. Aí o Gerson tem que ser o último, porque todo mundo ri, todo mundo gosta, e pronto, aí em diante ninguém quer saber mais de nada. O Gerson encerra todos os anos esse programa do Dia do Médico lá no Conselho Regional de Medicina. E cumprimentando o Jader, eu conheço o Jader de longas datas, tenho acompanhado a trajetória dele, na verdade, ao longo da vida, e ele é outro que gosta de cultura popular, é um cara extraordinário, sem dúvida nenhuma. Então, a minha presença aqui, representando a SOBRAMES, juntamente com o Jorge Luiz, que é o nosso companheiro. Jorge é médico e acadêmico, é um intelectual. Jorge é da Academia Alagoana de Cultura, é secretário, é da SOBRAMES e é da Academia
Alagoana de Medicina como secretário também. Dizendo isso, e professor da Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de Medicina, agora da Uncisal, eu digo um homem representativo também de cultura, uma pessoa que gosta de cultura e que, em consequência, eu trago hoje essa representação. E completo isso com a sócia honorária, porque a Sobramos hoje permite que se tenha um número de médicos e 1/3 de sócios honorários ou colaboradores. E então foram escolhidos gradualmente pessoas que gostem de arte, que gostem de literatura, que gostem de música, para que se faça, digamos assim, alegria representativa, e os médicos adoraram essa nova forma, que isso é, digamos assim, uma integração, uma interação no conhecimento e na transmissão desse conhecimento. Mas eu volto então a Sobramos e ao seu início. A Sobramos nasceu em 1977. O professor Nabuco Lopes me chamou um dia, e eu trabalhava no laboratório, era professor de microbiologia, e me perguntou: Zé Medeiros, estão me pedindo lá de Recife que se faça aqui uma sociedade de médicos e escritores. Você vê possibilidade disso? Nabuco, nós temos muitos escritores médicos, ou médicos e escritores. Eu digo médicos e escritores porque eles são escritores, na verdade são médicos que escrevem, não são escritores de profissão e médicos. Hoje aqui todos são médicos e escritores. Eu digo, olha, contando, eu encontrei alguns. Aí comecei o primeiro. Eu digo Dr. Theo Brandão, o homem do folclore. Eu fui coordenador da 5ª Festa do Folclore Brasileiro, indicado por ele. Eu era pró-reitor da ocasião, pró-reitor da Universidade Federal de Alagoas. E aí fui gradualmente elencando 18 nomes que constituíram essa entidade que nasceu em 1977. E hoje, passados 36 anos, nós ainda temos 6 companheiros fundadores, participantes e acompanhantes da Sobramos. Quer dizer que, então, é uma sociedade que tem tido uma influência profunda na formação de numerosos médicos. Vou citar, por exemplo, doutora Gisélia Campos, médica pediatra de 40 anos de pediatria, entrou na Sobramos. Ela achava que não tinha qualidade para entrar na Sobramos e, de repente, se transformou numa das melhores poetisas. Já teve 3 livros publicados e ganhou vários concursos em nível estadual e em nível nacional. Olha. O doutor Ronald de Mendonça, quer dizer, começou há 10 anos na Sobramos e hoje é um dos cronistas mais festejados da cidade. Quer dizer, então são Ângela Canuto, que é hoje uma escritora de porte, nasceu também com a Sobramos. Até então ela não tinha se dedicado à literatura e hoje ela é uma historiadora também, dedicada e de nível. Então, e uma nova geração. Está aqui o nosso companheiro Jorge, que é dessa nova geração de escritores, de jornalistas. Hoje ele escreve em jornais semanalmente. Quer dizer, e a Madalena, que alegria! Madalena representa, ela foi diretora da escola profissional e eu era secretário da educação na época. E não descobri, na época, que ela tinha essas qualidades. Vê como são as coisas. E hoje ela é uma cantora festejada, é uma poetisa festejada, é uma moça de cultura, é membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste, ela foi secretária e no futuro será presidente da academia. E tem numerosas outras qualidades que seria impossível citar para não demorar esse programa. Mas eu volto à fundação da Sobramos para dizer o seguinte: elencado esses 18 nomes, eu não tenho possibilidade de dizer todos, mas vou citar alguns. Dr. Theo Brandão, que foi o primeiro vice-presidente e que foi quem me indicou. Vê que as atas têm um valor inestimável, né? Foi na ata que eu descobri que foi o Dr. Theo Brandão que indicou meu nome quando Nabuco resolveu sair para ser reitor. Então, ele estava se preparando e estava fazendo um estudo sobre alimentação regional e resolveu deixar. E foi o Dr. Theo Brandão quem indicou meu nome. Então, o Dr. Theo tinha comigo essa relação de amizade, de afeto, de companheirismo. Dr. Theo era esse grupo de Viçosa, um grupo intelectual que, sem dúvida, não marcou época no estado de Alagoas. Dr.
Dr. Zé Maria de Mello, escritor, autor dos Canoés, que é um romance, digamos assim, que foi muito lido, autor de Enigmas Populares, então era outro nome. E vários outros nomes que compuseram então essa chapa, essa primeira diretoria, da qual eu fui secretário. Eu fui secretário da primeira diretoria e logo um ano depois assumi, durante 4 anos, a diretoria da Sobrames, e só voltei a Sobrames em 2000, porque ela passou alguns anos desativada, e Milton Enio me pediu: Zé Medeiros, você se aposentou? Eu disse: mas eu vou me dedicar. Não, você revoluciona as coisas, você consegue formar. E eu formei outro grupo de 20 pessoas, de 20 companheiros, e a Sobrames está viva, atuante, participante. Eu tenho o maior orgulho dela e quero deixar a presidência há vários anos, mas não consigo deixar. Já estou há 13 anos como presidente. Toda vez que eu vou deixar, alguém nem não deixa agora, porque você ainda está formando uma geração e tal, e eu estou continuando. Agora, quero dizer, na realidade, que a Sobrames representa a cultura médica. E o doutor... O médico que tem possibilidade de escrever, de descobrir em si essa qualidade, que eu digo que será como que uma maneira daquelas todas coisas que ele recebe todos os dias, todos os impactos. Aqui, o Gerson que poderá me dizer que impacto sofre o médico todos os dias, porque acompanha do nascimento à morte das pessoas. Exatamente. Então, é um impacto diário que, através da literatura, da música, da cultura, digamos assim, até do futebol, é uma maneira de expandir alguma coisa que a gente não pode guardar de tudo, sob pena de comprometer a saúde. Então, a Sobrames é, sem dúvida nenhuma, esse elenco que faz, eu considero honroso para o estado de Alagoas. Muito bem. E o doutor Jorge Luiz, o que é ser um sobramista hoje? Qual a sua participação, seus trabalhos? Trouxe alguma coisa aí para nós? Senhores telespectadores, amigos Gerson Odilon e Jade Tenório, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa líder em audiência, e principalmente quando a gente vem acompanhado pelo professor Zé Medeiros, que denomino de o imperador da cultura alagoana, e dessa cantora maravilhosa, essa voz linda, que é a nossa querida Madalena Oliveira. Eu cumprimento vocês dizendo uma palavra da seguinte forma: todo mundo pode fazer história, só um grande homem pode escrevê-la. Isso foi dito pelo Oscar Wilde, e eu transporto essa afirmação na figura do nosso professor José Medeiros. A Sobrames e o Zé Medeiros se confundem na história da literatura alagoana. O professor Zé Medeiros, além de ser médico, odontólogo, professor, escritor, ele é um orgulho não só para os alagoanos, mas em especial para aquela cidade linda que ele nasceu, às margens do Rio São Francisco, que é a cidade de Traipu. E o professor Zé Medeiros, a gente não precisa nem falar muito desse homem, porque ele dignifica o Estado. Ele foi secretário de Educação, e na época meu finado pai me dizia que foi um dos secretários que diminuiu o analfabetismo no Estado de Alagoas. E logo em seguida, ele foi secretário de Saúde do Estado de Alagoas. Nessa época, eu era diretor do Centro de Saúde do Val Cortês, que fica localizado no antigo Oricuri, que era a antiga favela de Maceió, que foi urbanizada na época do então prefeito José Bandeira. E o professor Zé Medeiros, na época como secretário de Saúde, conseguiu um fato impressionante, conseguiu diminuir a mortalidade infantil. Eu ficava, Gerson, você que é médico e um grande médico em Alagoas, ficava impressionado de ver aquele número de caixãozinhos brancos que saíam da favela do Oricuri. E quando o professor Zé Medeiros foi secretário de Saúde, aquilo diminuiu
foi uma diminuição grande da mortalidade infantil. Uma outra coisa importante que o professor Zé Medeiros tem. O professor Zé Medeiros não é à toa que é presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional Alagoas, com orgulho nosso, orgulho para mim, para a Madalena e para todos os sobramistas alagoanos. É que o professor Zé Medeiros, ele é um verdadeiro aglutinador, com o seu dinamismo, com o seu humanismo, que é difícil você ter um indivíduo tão completo, ele é humano, ético e, sobretudo, competente. E, além de aglutinador, ele consegue levar para a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, levar a nata da literatura alagoana. Não é à toa que nós temos uma reunião a cada mês, e ele leva de 40, está aqui a Madalena que não me deixa mentir, 40 a 50 pessoas em média por reunião, onde lá eu lhe digo aqui com absoluta tranquilidade, eu sou uma formiguinha no meio dos gigantes da literatura alagoana. E no meio desses gigantes a gente pode citar muitos que tem aqui. A própria Lisete Lira, que eu estou aqui mandando um abraço forte para a dona Lisete Lira, que é realmente uma escritora de mão cheia. Nós temos a Maria Pureza de Amorim. Vocês vão ver daqui a pouco a Madalena Oliveira, com essa voz belíssima, poderá cantar o hino da Sobrame, que foi de autoria da Maria Pureza Amorim. Nós temos escritoras maravilhosas como Isvânia Marques, Margarida de Mesquita, Ivone Santos, Douglas Aprato Tenório, professor Medeiros, e tantos e tantos. Ultimamente veio o doutor Sérgio, que é professor universitário e presidente da Sobrame Nacional, e o professor José Medeiros conseguiu, com esse dinamismo e com essa liderança inconteste na classe da literatura médica alagoana, levar 50 pessoas para o restaurante Maria Antonieta, que fica localizado ali na Ponta Verde, na praia mais bela desse Nordeste brasileiro. Conseguiu levar 50 pessoas numa noite chuvosa de sexta-feira, meu caro Jader, com o Erasmo Carlos cantando na cidade de Maceió, concorrendo com o Erasmo Carlos. E superlotou as dependências daquela casa de show maravilhosa. E outra coisa, além disso, o professor Medeiros, como deputado estadual, que foi um belo deputado estadual, na época que se fazia política com seriedade, e o professor Medeiros conseguiu ser deputado constituinte. Não é brincadeira, que escreveu a Constituição Estadual. Ele fundou, já que gosta muito da educação também, além de ser um exímio médico, um exímio escritor, educador, meu caro Gerson, fundou a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Alagoas, que foi de muito importante para as nossas universidades, para o ensino superior no Estado de Alagoas. Ele fundou isso aí. Hoje, vocês dizem, mas o professor Medeiros, ele está com 80 anos. 80 anos lúcido e vice-presidente do conselho desta fundação. Então, para não me alongar muito, mas eu só queria dizer, Gerson, que dentro eu li um dos livros do meu querido Zé Medeiros, que é um exímio escritor, e nesse livro, que são Crônicas do Amanhecer, que é um livro belíssimo, são textos literários valorizados pela sua apurada linguagem. Tá me compreendendo? E vocês, telespectadores, eu estou falando isso de coração, porque eu sei da importância do professor Zé Medeiros dentro do contexto, não só médico, mas do contexto das artes, da cultura e principalmente da literatura no estado de Alagoas. Muito bem. A nossa amiga Madalena. É um prazer estar aqui e um prazer revê-los, Gerson e Jader, grandes amigos, e senhores telespectadores também. Estar com vocês nesse canal é muito bom, principalmente falando de literatura, falando de artes, falando das Sobrames. Eu sou sobramista colaboradora, né? Sou dessa leva que foi permitida entrar nas Sobrames, graças a Deus,
e fui convidada por Dr. Zé Medeiros para estar nesse grupo. Agradeço, isso já faz acho que quase 10 anos, né, Dr. Zé Medeiros? Já um bom tempo. Sou frequentadora assídua das reuniões e vejo exatamente tudo o que o meu amigo aqui colocou. Zé Medeiros é um aglutinador, ele consegue fazer com que aquela reunião ordinária se transforme numa reunião festiva até. Ô, Madalena, você tem alguns CDs já gravados, né? São uns CDs gravados. Tenho 8, dos quais 4 estão aqui. Eu os apresento. Madalena canta... Bota assim, isso. Madalena, muito romântica, só cantando Roberto. Nossa Senhora. Madalena Oliveira, num show que foi no Teatro É o Maior Barato, Somos Todos Irmãos, que é uma música de um alagoano que deu nome ao CD. A Madalena Oliveira num processo religioso, numa explosão de amor, que também Explosão de Amor é uma música de um compositor alagoano, Erivaldo Donato. E a Madalena cantando Sobre Todas as Coisas, que é a música de Chico Buarque e do Lobo, que deu nome a este CD, que, por sinal, foi o primeiro. Então, dos 8, estão 4 aqui para mostrá-los. Como presente para o programa Maceió Maio e Poesia, a gente vai encerrar esse primeiro bloco e você escolhe uma música para você para cantar em solo, né? Ele está sugerindo quer cantar o hino da Sobrames? Sugerindo que encerra-se esse bloco com o hino da Sobrames, como já foi colocado aqui, a letra e música é da Maria da Pureza Amorim, escritora. E eu dei a voz ao hino. Salve, salve, querida Sobrames, na cultura és um grande fanal. Tua meta é vencer para sempre, num país que não há outro igual. O Brasil orgulhoso te vê e destaca teus feitos com ardor. Letras, artes e a medicina sobressaem no mesmo esplendor. Saber, brilho e glória mereces com amor. Enxergamos distante tua luz que irradia com todo fulgor. Elevemos com garbo teu nome nesse clima de fortes emoções. Que chegam de ti, guardaremos em nossos corações. Triunfantes e bravos doutores que compõem essa agremiação, dando exemplo de sabedoria para esta imensa nação. O Brasil orgulhoso te vê e destaca teus feitos com ardor. Letras, artes e a medicina sobressaem no mesmo esplendor. Que chegam de ti, guardaremos em nossos corações. Muito bem, e assim a gente termina esse primeiro bloco e volta daqui a pouco com esses acadêmicos da Sobrames. Aguardem só.
Alagoas está avançando muito no combate à mortalidade infantil. Hoje, a Unicef utiliza Alagoas na referência na luta contra a mortalidade. Nos últimos 6 anos, a queda foi de mais de 36% e já somos um dos estados que mais salvou vidas. Agora, todo alagoano já pode sonhar com o futuro do seu filho. Governo de Alagoas. Chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Centro Universitário SESMAC é a instituição de ensino superior mais lembrada pelos alagoanos. Com seus completos laboratórios de saúde, engenharias, informática, comunicação social, clínica psicológica e o núcleo de prática jurídica. Além disso, conta com uma ampla e moderna biblioteca, uma espaçosa galeria de arte e a excelente qualidade dos seus cursos e quadro de professores. Centro Universitário SESMAC, a instituição de ensino que Alagoas conhece. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. Estamos de volta com o programa Maceió Mai e Poesia, do canal 22 da NET, que pode ser acessado através de maceoagora.com.br. Hoje nós estamos trazendo aqui 3 convidados especiais, que é o Zé Medeiros, Jorge Luiz e a Madalena Oliveira, e fazem parte da Sobrames, são acadêmicos da Sobrames. Eu gostaria de dizer para o telespectador que esse programa ele tem um propósito de divulgar a cultura e nada mais satisfatório, nada mais maravilhoso do que trazer um elenco como este para aqui. Eu também sou sobramista, apesar de participar pouco a convite do Zé Medeiros, mas esse programa, o Jada já falou aqui no início, ele não tem patrocinador, somos nós dois. E eu, folheando aqui esse livrinho, encontrei uma poesia do Louro Branco que diz: eu nunca pedi esmola, porém desta vez eu peço. Se na sexta não der dinheiro, se sábado não der sucesso, domingo eu compro a bacia e na segunda-feira eu começo. Então, eu gostaria de você, telespectador, você amigo, você que ama, gosta de cultura, gosta de ver o nome de Alagoas, os artistas alagoanos sendo divulgados e mostrados para algo que tem conteúdo, é um programa. Então, pense, né? O nosso sonho aqui, já conversei desde que a gente começou esse programa, meu sonho é comprar uma máquina dessa para a gente filmar lá os eventos, né? Nessas reuniões são verdadeiros shows de poetas declamando isso para a gente trazer para o nosso programa. E assim como em outras modalidades, encontros de violeiros, né? Encontros como nós tivemos agora no nosso São João, algumas quadrilhas, trazer para mostrar isso para o mundo através do nosso programa. Então, é esse propósito. Eu tenho absoluta certeza que você, telespectador, vai se sensibilizar com isso, para que só eu e Jada não assuma. E nós assumimos até agora sem reclamar de ninguém, mas é com muita satisfação. Mas isso é um plus que a gente quer para levar mais do que a gente já oferece, né? Fazer um grande encontro, um sonho da gente fazer um grande encontro aí num grande Teatro Deodoro, no centro de convenções, mostrando as pratas de casa, os artistas alagoanos. Esse é o nosso sonho. E também trazer os encontros para o nosso programa. Então, devolvendo a palavra aos acadêmicos, voltamos para o Zé Medeiros, que aqui também vai declamar a poesia, que não vem aqui só para contar a história, mas eu não vim aqui para contar a história, eu vim aqui para recitar a poesia. Então, além da toda a contextualização histórica da Sobrames, que virá com absoluta certeza em um outro programa aqui para a gente
complementar, porque um programa só é pouco para contar toda a história da Sobrames, mas a gente vai ouvir agora aqui umas poesias do nosso querido Zé Medeiros. Bom, eu quero dizer o seguinte, há uma poesia do meu agrado, que eu repito sempre, que essa eu sei de memória, em que eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores, e agradecendo mais uma vez a esses companheiros Gerson e Jader, e aos nossos companheiros Madalena e Jorge Luiz, que formam esse elenco da Sobrames, que é uma poesia que vem de muito tempo, é do Padre Antônio Tomás. Quando partimos no vigor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo e cantando, céleres e ufanos, vamos marcando descuidosamente. Aí chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então é que conhece bem a gente como a existência é rápida e falaz, porque vemos que sucede exatamente o contrário do tempo de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Então eu luto para que esses desenganos não tomem conta de mim de maneira nenhuma. Eu mantenho a esperança como a chama que eu cultivo diariamente, com fé inabalável em Deus e a certeza de que a gente vive tanto quanto é possível, mas o problema não é viver muito, é viver bem, é ter qualidade de vida. Na verdade, é saber se cuidar adequadamente, é fazer com que o nosso corpo e a nossa mente permaneçam o número de anos que for possível a serviço da humanidade e das pessoas. Porque sendo médico, foi isso que eu fiz, é isso que eu faço e é isso que eu espero farei sempre. Se não mais na clínica, que foi de 40 anos, mas através da crônica. Durante 16 anos eu mantenho uma crônica na Gazeta de Alagoas e aí eu prego tudo isso que eu aprendi. Eu conto tudo isso que me veio ao longo do tempo, porque diz que médico não, para escrever não precisa de mais nada. Digamos assim, basta contar os causos que ele viu durante a vida, que são tantos causos que, usando a palavra popular, que aconteceram que a gente vai gradualmente fazendo, digamos assim, a continuidade disso. Muita gente pergunta, Zé Medeiros, por que você não escreve suas memórias? Eu digo que quem escreveu 16 anos, toda semana, já contou boa parte de sua vida, então tem pouco a contar. Principalmente que quando deputado estadual, é onde eu vi coisas mais curiosas. Eu fui, como diz ele, presidente da comissão que fez a Constituição Estadual, fui líder do governo 2 vezes, e aí eu vi casos que eu não posso contar, porque as pessoas ainda vivem, então é melhor não contar, para evitar aborrecimento. Mas um outro momento vai contar aqui, que a gente está vivendo essa transparência. Mas né? eu quero, como eu nasci na beira do São Francisco, desse rio da unidade nacional, desse rio que foi, sem dúvida nenhuma, um elo de ligação desde a sua descoberta em 1503 até hoje, ele continua, e eu sou da época em que, inclusive, era possível vir de Traipu, onde eu nasci, para Penedo, onde eu estudava, vir de navio Comendador Peixoto, a gente via de navio, e a Glória, naquele tempo, era a mamãe dar o dinheiro para a gente almoçar no navio, o cheiro daquela comida, do peixe feito ali no navio. E eu quero então, em homenagem à minha terra, dizer uma poesia que é do meu agrado pessoal e que eu não sei decorado, mas que eu vou repetir aqui. Perfeito. Chama-se Saudade. Saudade, olhar de minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor de minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando. Noites de junho, o caburé com frio, ao luar, sob o arvoredo, piando, piando. E ao vento, as folhas lívidas cantando a saudade mortal de um sol de estio. Saudade, asa de dor do pensamento, gemidos vão aos arvoredos ao vento, as mortalhas de névoa sobre a terra.
Saudade, o rio São Francisco, velho monge. As barbas brancas alongando e ao longe o mugido de bois de minha terra. Eu acho que essa poesia representa aquilo que eu vivi na beira do rio, pescando piaba, correndo e pegando passarinho para colocar em gaiola. Naquele tempo a gente não tinha ideia ainda, digamos assim, de quanto é preciso fazer para manter o meio ambiente. Eu nunca tinha ouvido falar, até chegar em Penedo, em meio ambiente, até então nunca tinha se ouvido falar nisso. Bom, mas os passarinhos pelo menos eram bem tratados, não é verdade? E vivi ali durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, como diz o poeta, pé descalço e braços nus, correndo pelas campinas, chupando caju nos cajueiros e manga nas mangueiras, atravessando o rio, aprendi a remar com meu irmão, a vela, e aí vivi boa parte da minha existência. Muito bem. Existência que é rápida e falaz, mas que eu considero que foram anos tão bem vividos, que se eu algum dia voltarei para a Fazenda Mata Verde, lá em Traipu, vivendo esses 16 anos que lá vivi. Que coisa Era o que eu queria dizer inicialmente. Professor Jorge, conta aí umas das suas. A gente fica feliz e alegre quando a gente ouve o professor Medeiros falar sobre vida. Eu lembro que, e peço licença ao poeta para dizer que a vida, professor Medeiros, ela só é vida quando vivida e envolvida na vida de outra vida. E o senhor falou muito bem sobre a questão da saudade. A saudade, ela torna encantadas as pessoas. A saudade, ela faz crescer o desejo. E quando o desejo cresce, prepara os seus abraços. E quando a gente sente saudade de colegas nossos que passaram por essa vida. E eu queria prestar uma homenagem ao supervisor de estágios, eterno supervisor de estágios lá da nossa unidade de emergência, Armando Lages, assim que ela foi inaugurada. O poema da procura, do Carlos Augusto Moraes de Carvalho, quando ele diz: o vento me leva, não sei para onde vou, não tenho destino, não tenho abrigo, não tenho amigos, nem sei quem sou. Serei um fantasma que anda perdido ou um palhaço que chora escondido? Não, não sou. Eu sou alguém que busca o destino na rua noturna que a infância levou. E eu queria aqui, já que a gente está sendo visto pela grande massa dos telespectadores, e tem a minha querida esposa Valéria, que está me ouvindo nesse momento, tenho certeza, ibope absoluto da TV Maceió, esses versos que preparei para ela. Nossa, que são bonito. Olhares. Lancemos os olhares e num instante de segundos sentimos que somos cúmplices. Combinamos, aprovamos, discordamos. Esses olhares que nos comprometem até um simples olhar. Doces olhares, mansos olhares que caem sobre nós como uma luva. Tão cúmplices que somos, assim amor eterno, quero te olhar até o último olhar e carregar comigo toda a cumplicidade que a terra jamais terá o direito de me roubar. Isso, muito bem. Rapaz, enquanto você declamava aqui, o Jada é doido que tá feito, como eu disse, um pouco espinha aqui, se arrepiando, como diz o Matuto, mas rabiscou algumas coisas aí, não foi, Jada? Olha, é o seguinte, eu vou começar aqui, é só um comentário. Nesses comentários sai alguma coisa. O Dr. Jorge Luiz, ele falou nos 80 anos de Zé Medeiros, que com toda essa coisa ainda tem tempo para comandar Sobramos, sustentar aquilo ali. Eu digo muito o que eu ouvi quando eu tinha 16 anos de idade. Meu pai disse, ele já ouviu de alguém, que ele disse que aquilo ali era muito antigo.
Quando você quiser uma coisa muito bem feita, entrega a um homem muito ocupado. E eu perguntei, mas papai, e o cabo ocupado tem tempo mais para nada? Eles têm. O homem muito ocupado, ele tem tempo de fazer tudo e só faz bem feito. O desocupado é que não sabe fazer nada. Então, já descrevi muito bem isso aí. Sobre a idade, eu conto muito essa história aqui, eu gosto dessas coisas, de um poeta paraibano de Patos, Odilon Nunes de Sá, que morreu com 89 anos de idade. Odilon cantava repente com um jovem, e o jovem metendo o cacete nos rádios. E lá para frente o jovem disse, nessa cantoria, ele terminou uma estrofe dizendo: tem a graça eu apanhar de um velho da tua idade. E Odilon aí temperou a viola, disse: acho graça a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, moço ninguém quer morrer. Sem ser velho ninguém vive, bom é ser velho e viver. Portanto, doutor Luiz, Jorge Luiz, eu gostaria de dizer o seguinte: isso é uma mensagem que eu tenho, porque eu estou com 70 anos, hoje eu completei 70 anos e 7 meses. Gostaria de chegar pelo menos à sua idade para contar para os mais jovens essas coisas, que é o que disse naquela poesia o desembargador Manuel Rafael Neto. Os mais jovens não sabem como era. Então eu gostaria de chegar a essa idade para eu contar para os mais jovens essas histórias que o senhor conta aí, tão bem contadas. Então veja só, a grandeza do Dr. Zé Medeiros é tamanha que foi deputado durante vários mandatos, secretário de Educação, secretário de Saúde, e não enricou. O que tem, conseguiu da medicina. E quando a gente vê hoje aí, doutor Zé Medeiros, a bagaceira que está no nosso Brasil, os nossos políticos, não todos eles, têm as exceções, mas uma vergonha, doutor Zé Medeiros. A gente vê, hoje eu vejo no interior, eu passo 3 dias da minha vida numa fazendola que eu tenho em Viçosa, e muitos que chegam lá: doutor Jade, o que é que a gente vai fazer? Em que é que a gente vai votar? Pelo amor de Deus. Vocês vejam só, os analfabetos já dizendo isso. Aqueles coitados que muitas vezes votam por uma consulta médica, por um remédio, por R$10 que o candidato dá a ele. Então, o senhor merece todas as nossas homenagens e os nossos parabéns. Obrigado. Dr. Jorge Luiz foi muito feliz quando falou nisso aí. Você falou em saudade, doutor Jorge, e eu me lembrei de um versinho que diz: eu não vivo sem saudade ninguém vive. Às vezes eu sinto saudade das saudades que eu já tive. Eu veja como é. Isso coisa de poeta, né? Então veja só. Disse Louro Branco, Louro Branco é esse poeta que já se referiu a ele da agora. Ele disse certa feita cantando: ele é meio doido, quando ele puxa na frente ninguém sustenta mais. Ele diz: saudade do professor, da escola, do estudo, do bode, porco, carneiro, barata, rato, bicudo, que o sujeito quando é besta sente saudade de tudo. Então eu também sou um saudosista. Sinto tanta saudade das coisas que me emociono quando se fala em saudade. Ele tocou em assunto de saudade, eu já fiquei aqui me arrepiando. Então eu vou deixar para depois uma homenagem que eu quero prestar também às mulheres. E para falar de Madalena Oliveira, que eu só conheço de ouvido, já ouvi cantando várias vezes e em rádio, pessoalmente, eu tenho para depois recitar, dedicada a ela. E dedicada às mulheres, todas as mulheres, entendeu? Porque o poeta também disse, sobre mulher, ele disse: sei que mulher tem defeitos, maltrata, briga, enciuma. Tem mulher que atraiçoa, mulher que bebe, que fuma, mas quer desgraçar a vida, resolva ficar sem uma. Portanto, daqui a pouco sai a sua poesia, professora Madalena. Tá bom, e agora a Madalena vai falar um pouquinho do seu cordel e vai, assim... aproveitar esse tempo para falar fazer um pouco a capela do cordel que nós lançamos na Bienal passada e vamos reapresentá-lo agora também. Eu assisti, né? Ele foi, inclusive, nós encenamos o casamento, que é um casamento virtual,
E ele foi testemunha desse casamento lá no momento, né? Lá na Bienal, foi testemunha. Exato. Houve o juiz de paz, houve a testemunha, houve toda a festança, o bolo, a champanhe, tudo que toda manda. Toda a estrutura de um casamento mesmo. E ela vestida a rigor. Vestida a rigor, foi exatamente. Como manda tudo, todo o ritual, né? Agora, só que não teve o beijo do casamento posterior, teve? Posterior, porque no momento teve, né? No momento teve. Nós encenamos com o ator Chico de Assis e aí o beijo, teve que sair o beijo, né? Esse exemplar foi feito no papel reciclado, num estilo assim todo folclórico, né? E nós trouxemos esse casamento virtual que diz, as minhas palavras dizem assim: vou contar para vocês uma história singular. Com ousadia e simplicidade, meus versos quero mostrar. O linguajar é simplório, coisas vindas do interior, contadas com jeito caipira, porém de grande valor. É complicado no escrever, difícil no entender, engraçado no ouvir e fácil no conviver. Foi lá que aconteceu este romance de amor entre uma jovem roceira e um rei que era doutor, porque no interior você tem a veja, doutor, é com honra e satisfação que em plena Bienal vamos relatar um noivado e um casamento virtual. Não vou me alongar agora para você poder ler, senão vai perder a graça e não vai querer saber, né? Agradecida estou a Deus, o meu Criador, por escrever e cantar sem receio de errar. A Maria Santa Mãe, abençoada que sou, a todos os anjos celestes por merecer seu amor. Aos meus queridos amigos, quero muito agradecer, 2 deles estão aqui, o amor que deles recebo para os desafios vencer. Agradeço a minha família, dos 4 irmãos bem unidos, José, Inês, Lúcia e Antônio, pelo apoio e carinho recebido. Tenho dito. Muito bem. E aí nós fizemos uma apresentação dele, né, com a ilustração. E como o meu lado musical, eu também fiz juntar. Em cada cena que merecia uma música especial, eu cantava a música, porque todo casamento começa com uma marcha nupcial. Isso. E aí foi a marcha nupcial quem veio primeiro. Depois o noivo fez uma de mestre, abandonou a noiva, não quis mais, disse que era só no virtual, então cantei a música Abandono, que foi gravada pela Ângela Maria. Quando a noite retorna ao meu lar, abandonada, onde vivo sem ninguém. O noivo também deu uma assim meio maluca, e aí ela cantou a Rosinha, né, da história. Ela cantou, sou louco, amor como eu amei, sou louco. E daí, por aí foi. No São João, no Santo Antônio, os noivos não puderam se ajuntar por causa dessa briga entre os dois. E aí, Santo Antônio, o dia dos namorados, estavam lá ao tocar. E aí a noiva cantou. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não. São João disse que não. Isto é lá com Santo Antônio. E no final da história, depois de muitas idas e vindas, o noivo se arrependeu, ficou bem, como dizem no linguajar, na fossa. E aí ela cantou, ele cantou para ela, não se vá, eu já não posso suportar essa minha vida de amargura, não se vá. E no fim, depois que ela se recuperou de todo esse susto, aí sim, ela saiu toda arretada, cantarolando por aí e dizendo, se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que já estou fervendo. E aí a Madalena nos juntou um CD com todas as músicas gravadas ao cordel. Então, mas já se encontra à disposição do telespectador que queira adquirir isso? Através do meu telefone. Telefone, né? Pode passar o telefone? 9636-9559. Isso, 9636-9559. 9559, antes da Bienal. Na Bienal ele vai estar novamente no stand das academias. Bom, então, assim, a gente agradece a vocês, fica o convite para aparecer aqui no próximo programa, mas a gente não pode encerrar esse programa sem que você faça a capela aqui para nós ao vivo em solo, né, a música, né? Pelo título do programa, então, eu puxei a música Pajuçara, que é do alagoano Aldemar Paiva, radicalizado em Pernambuco, né? Eu que conheço meu Brasil, sei muito bem as lindas praias e coqueirais que ele tem.
Por isso afirmo nestes versos que compus: em Pajuçara há mais encanto, há mais luz. Pajuçara, onde o mar beija as areias com mais alma e mais amor. Pajuçara, lindo berço de sereias que nos deu o Criador. Pajuçara, que refletes num sorriso o teu coqueiral em flor. Tens uma beleza rara, Pajuçara. Tens uma beleza rara, Pajuçara. Olha que coisa. Diz o poeta que um cientista profundo lhe perguntou certa vez qual era o nome dos 3 desmantelos desse mundo e respondeu no segundo: é mulher, doido e ladrão. E explicou a razão: doido não tem paciência, ladrão não tem consciência e mulher não tem coração. Imagina, é pra quebrar nós. Assim a gente se despede. Que maldade. Caro telespectador, uma pena que o programa de 1 hora tenha durado tão pouco aqui para nós. Agradecemos aos Zé Medeiros, a Madalena e o Jorge Luiz, e fica o convite para que estejam aqui junto com o Jader e eu no próximo ou nos próximos programas. Que Deus abençoe a todos e fiquemos até domingo, se Deus quiser.